Boa noite, galerinha da Academia do Jornalista. Estamos começando mais uma live às 22h30. Eu sei que é um horário um pouco complicado para a galera que já começou a faculdade aí, que já não está mais de férias, ou então a galera que está na escola, que são os nossos futuros jornalistas, né, na graduação. Mas é um horário que eu ainda acho que dá para fazer pela outros tipos de pessoa que estão em casa, que é a maioria do nosso público, né? Mas não fiquem preocupados com isso, até por isso que eu não fico preocupada, porque eu sempre posto a live, ela fica publicada. Eu não gravo a live e depois eu excluo, elas ficam sempre visíveis para você. E também eu ainda coloco no YouTube, pela facilidade de visualização, por causa da categoria, como eu sempre falo isso para vocês. Então, por isso não fiquem preocupados, que quem não puder ver não tem problema, porque ela vai ficar publicada aí por um bom tempo, lá no YouTube também por um bom tempo, então vocês não precisam se preocupar com isso, tá? O assunto de hoje eu acho que é um assunto que interessa bastante gente, porque é um assunto que a galera tá um pouco grilada aí, que não consegue estágio, que tá difícil por causa da crise, que está há anos formado e não conseguiu nenhum trabalho, que conseguiu estagiar naquela época, mas não conseguiu fazer nenhum tipo de trabalho efetivo, né? Que também serve essa live para quem está aí à procura de trabalho, né? Sem ser estágio, freela ou afins, porque essas dicas que eu vou passar para vocês é bem voltada para qualquer tipo de oportunidade que venha surgir, porque isso daqui são coisas que vocês precisam observar, que é importante, né, por vários ângulos, seja para qualquer momento que vocês estejam querendo atuar, tá? Olá, Gleison, boa noite, seja bem-vindo aqui na live. Então, como eu tenho passado para vocês, a importância do estágio é muito importante. Então, vocês saberem como vão atuar, né, e como vocês vão se projetar até conseguir é muito importante. Creio que vocês vão ficar um pouco grilados com a questão de que é complexo conseguir estágio, que mesmo fazendo tudo isso está em problema de crise. E claro que é complicado mesmo, mas nada é impossível. Tudo depende da gente, tá? É óbvio que também a gente vai apelar para outros tipos de problema, questão de localidade, questão de horário, mas tudo isso vai se resolver de acordo com como você vai se doar, como tá a sua necessidade, né? Oi, Fernando, melhor coisa é estágio, praticando para aprender. Sem dúvida, Fernando, estágio é muito importante porque você vai colocar em prática o que você está aprendendo, em paralelo, aprendendo e colocando em prática. Sem contar que você é remunerado de alguma forma e você conhece pessoas da área que vão fazer aquele network bacana, vai pegar cartãozinho e etc. É muito importante mesmo. Luiz Gustavo, olá, boa noite. Primeira vez na live, não é? Tá tudo ótimo. Eu lembro que a gente conversou no inbox, mas eu não lembro de você na última live. É a primeira live, não é? Me conta aí. Tá interessado nesse assunto de estágio? Já querendo se preparar aí, nem chegou na faculdade ainda, já está ansioso. Oi, Tamires, boa noite. Qual é a melhor área para começar estágio? Eu indico qualquer atividade de ser repórter, tá? Ou então em rádio. Porque é aquela coisa de ali, agora é a hora. Vocês vão praticar improviso, que é o coração do jornalismo. Além de que vocês vão fazer 1001 tarefas e vocês vão aprimorando cada uma delas. Então, ser repórter ou trabalhar em rádio, eu indico bastante. Tá travando, Gleison? Não tô vendo aqui não. Depois você me diz se vai continuar, tá? Porque eu tô no 3G, que eu tô embaixo aqui no condomínio. Você acha que a idade 30 pode complicar na hora de conseguir um estágio? Jackson, tem procura para todo tipo de idade, tá? O que complica não é a idade, o que complica é o conhecimento que você tem, o que complica é a bagagem que você carrega, tá? Claro, a demanda para gente mais nova é maior, mas não acaba por você ser mais velho, tá? Não pensa nisso. Até porque existem muitos veículos que querem gente já com experiência. Então, eu acredito que se você estiver galgando aí outras coisas, você vai conseguir por experiência, pela idade que você tem, tá? Olá,
É a segunda live que assisto. Show, então. Preciso ver as outras. Pô, vai lá no YouTube, Luiz. Lá você vai ver com mais facilidade. O que eu acho sobre eu procurar estágio já no primeiro ano da faculdade? Olha, a demanda de estágio acontece mais no terceiro ou quarto período. Mas isso não quer dizer que você não consiga no primeiro período, tá? Acontece de alguns veículos procurarem por pessoas novas na faculdade. Mas a demanda, a quantidade é menor. Então, possa ser que você não consiga, mas não fica grilado com isso, é porque começa a ter mais oportunidades terceiro e quarto período em diante, tá? Oi, Michel, boa noite. Oi, Rafael, isso aí. Rafael, obrigada por lembrar. Galera que já tá aí me assistindo, eu ainda não comecei o assunto, vou começar agora. Dei um tempinho aí pra galera chegar. Quem quiser já compartilhar a live, para dizer que eu tô aí querendo conversar com cada um de vocês que fazem jornalismo ou que estão querendo fazer jornalismo, fiquem à vontade, tá? Pode compartilhar a live aí, marcar algum colega que queira saber sobre esse assunto, que eu acho que é importante para todo mundo. Até para mim esse assunto já foi muito importante, hoje eu já tô mais tranquilo, mas realmente é importante e difícil, né? Todo mundo sabe, para todo mundo. Qual é a dica que você tem para os alunos que estão iniciando? Vitor, a única dica que para alunos que eu estou iniciando é muito foco e muita certeza do que você quer fazer. Porque a graduação não é simples, não estou falando isso por jornalismo, eu estou falando isso pela questão de nada na vida é muito fácil, né? Então você pode ter problemas, você pode ter complicações a conseguir estágio, mas tudo na vida tem solução e só depende de você. Então eu acredito que se você tiver foco, confiar no que você está fazendo, estudar, querer aprender coisas além da faculdade, que eu acho que é muito importante, é um dos assuntos que eu vou citar aqui, vai fazer com que você saia em vantagem, tá? Sou formada em jornalismo, estou amando rever as informações e aprender com vocês. Parabéns pela página. Que bom, Dani. Fico feliz que está gostando dos nossos conteúdos e mais feliz ainda eu poder estar ajudando você a galgar aí na sua carreira. Então, gente, eu vou começar o assunto da live, tá? Se eu demorar a responder vocês, no final eu volto, porque é importante que eu tenha a linha de raciocínio aqui para poder falar com vocês o scriptzinho que eu fiz aqui no meu bloco de notas, tá? Coisa de jornalista, tem um bloco, meu bloco cresceu, ele era miudinho, agora ele tá grande. Daqui a pouco eu tô com um caderno aqui, mas é importante isso aqui também para vocês, tá? Dica extra aqui, isso daqui é importante botar na bolsa, pode ser o menorzinho. Bolsa de mulher sempre cabe isso, tá, gente? Bolsa de homem pode botar no bolso, não tem problema não. Contanto que não perca, tá tranquilo. Sim, Rafael, fazer curso extracurricular é importante porque é um primeiro item que eu vou falar aqui no assunto, que eu vou começar agora, tá? A faculdade, ela realmente não ensina tudo. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês é para vocês irem pensando junto comigo, né? Já para eu começar a ajudar vocês a pensar no estágio a partir de agora. Primeiro item que é muito importante para quem está à procura de estágio, freela, trainee, qualquer coisa relacionada a isso, ou até mesmo emprego, é a questão de qual área de atuação você vai pretender fazer. Porque não adianta você ter uma boa escrita, você ter um bom currículo, você ser dotado de um bom texto, você ter visibilidade, ter senso crítico e não saber qual área você quer atuar. Todo mundo sabe que no jornalismo existem muitas áreas diferentes e coisas que realmente são relacionadas. Então eu acredito que o primeiro item para quem está procurando oportunidade é saber qual área de atuação. Porque não adianta você saber nada se você não sabe qual área que você vai ter foco para você poder começar a estudar e ver o seu futuro na carreira, tá? Então, vamos lá. O primeiro item que eu reforço bastante é a questão... Oi, Michel, qual a estação na hora da entrevista? Vou falar aqui, tá? Vou falar que tá no meu script aqui. Então, o primeiro item que eu falo para vocês é investir em atividades extracurriculares. Como o Rafael já mencionou aqui na live, a faculdade ela não ensina tudo. Ela não é obrigada, ela não tem essa necessidade de ensinar tudo. Porque ela está falando para um número alto de pessoas sobre determinado assunto. Logo, ela vai falar sobre aquilo de uma forma geral. Ela não vai poder dar foco em um assunto só porque você escolheu essa área.
ela dá aula para muitos alunos, como vocês que já estão graduando, veem que a turma costuma ser grande ou algo do gênero. Então, a faculdade, ela não tem a necessidade de explicar e de acentuar nenhum assunto, tá? E você não precisa ficar focado só no que você aprende na faculdade. Fazer curso extracurricular, fazer qualquer tipo de atividade, seja estágio, seja freela ou qualquer coisa que acrescente conhecimento, é importante demais, tá? Eu separei aqui 2 itens que é importante para você fazer atividade extracurricular. Por exemplo, ampliar conhecimento, que é a questão óbvia, porque você vai pegar o que você aprendeu na sua graduação e destrinchar, ver qual é a área que você vai fazer, que foi a primeira coisa que eu falei para vocês aqui na live, e acentuar o seu estudo nela, nesses cursos extracurriculares, que eles vão falar somente sobre esse assunto que você escolheu, diferente da faculdade. Por isso que eu estou falando que graduação é uma coisa e curso extracurricular é outra coisa. Outro item muito importante que vem com a questão dos cursos extracurriculares: contato. Todo mundo já ouviu falar sobre o network, todo mundo sabe a importância do network. Você ter alguém que trabalha na área, dentro do seu ciclo, ter um bom relacionamento com essas pessoas vai fazer a diferença tanto para o seu conhecimento, porque é um conhecimento extra que você vai ter de uma pessoa que já trabalha na área, você vai poder conversar assuntos de uma pessoa que já está no mercado, além de que você vai precisar dela futuramente. E não sendo grosseiro, realmente a gente precisa um do outro para poder sobreviver, todo mundo sabe disso. Ainda mais no meio da comunicação, que é onde a gente vai conversar bastante e a partir daí a gente vai surgir muitos trabalhos e nada melhor do que você ter uma pessoa que trabalha na área, no seu ciclo social, tá? É importante também que vocês, nesses cursos que vocês forem fazer, mesmo sendo online ou sendo presencial, é que vocês tenham sempre em mente o contato de vocês para poder entregar. Se for presencial, aquele cartãozinho de visita é importante ter na bolsa, para vocês trocarem contato, né? Telefone, WhatsApp hoje é bem importante, que é a conversa mais rápida, trocar Facebook e trocar interesses. Dizer o que você está procurando, dizer o que você precisa, e assim você vai galgando aí um network muito bacana, além de aprender novos conhecimentos mais focados que os cursos extracurriculares trazem para você. Porque imagina, na faculdade você tem aula de telejornalismo, é uma área que você quer atuar. Você vai ouvir todos os itens necessários do telejornalismo, mas você não vai ser aprofundado neles. Porque imagina, você tem 45 matérias obrigatórias e você vai ficar nessa matéria aprendendo ela detalhada o tempo inteiro. Não vai. Então você vai procurar cursos extracurriculares neste espaço para poder estudar mais e ampliar seus conhecimentos nessa área, tá? Galerinha que está chegando agora, eu já comecei a live, mas ela vai ficar publicada, tá bom? Não se preocupem. E quem chegou pela metade aí, eu conversei um pouquinho antes, então vocês não perderam muito, tá bom? Quem estiver falando aí, depois eu falo com vocês, porque senão eu vou desandar aqui a receitinha que eu fiz para vocês. Então, eu prefiro falar com vocês depois, tá bom? Segundo item importante depois de investir em atividades extracurriculares, exiba o seu texto na rede. Eu já falei outras vezes sobre a importância de você ter um blog ou então você escrever para o blog de alguém. Não tem importância a opção que você escolher ou a opção ou oportunidade que te surgir, tá? O importante é você ter o seu nome, né, em circulação, porque vai estar na rede. A rede é onde você concentra a maior variedade de pessoas e com isso pode vir oportunidades, e também você vai poder colocar esses conteúdos que você está escrevendo, que você está fotografando, seja ele qual for, no seu currículo, né? Então você vai ter uma prática já para colocar no seu currículo e talvez despertar interesse aí na procura de um estágio, freela ou trainee ou qualquer coisa do gênero, tá? Você pode escolher um assunto de sua preferência se você for criar um blog. E nesse blog você vai detalhar, vai
escolher um formato, vai fazer tudo direitinho, que também é onde entra a importância de algumas técnicas de SEO, que eu já falei para vocês, que vai fazer a diferença, porque não adianta, novamente, vou repetir, vocês escreverem bem, vocês terem uma boa abordagem, um bom senso crítico, se ninguém vai ver o conteúdo de vocês. Então, isso é uma das técnicas de SEO, que eu já falei para vocês, sobre que isso é ensinado em cursos complementares, não é ensinado na faculdade. Tem algumas faculdades que até pincelam, mas elas não dão o foco necessário nesse assunto, porque isso daí é mais uma especialização. Então, cursos extracurriculares sobre essas técnicas aqui podem fazer a diferença. Isso é uma das novidades da academia, mas eu não vou fazer spoiler hoje, prometi. Então, é só para vocês terem um foco nisso. Fazer um blog ou trabalhar para o blog de alguém, usando as técnicas de SEO, pode fazer com que vocês sejam vistos muito melhor, né? E claro, vocês possam divulgar o seu serviço e até ganhar dinheiro com isso, tá? Porque essas técnicas vão fazer com que você consiga movimentar aí o seu conteúdo e trazer algumas coisas boas, além de divulgar o que você tem de melhor na rede, tá bom? Terceiro item, importante demais, é ter um portfólio. Já me perguntaram como monto um portfólio. Eu falei que eu ia fazer um conteúdo sobre isso, tá anotado na minha pauta, não aqui, em outra pauta, que eu vou ensinar para vocês como faz o portfólio, vou indicar sites que possam fazer isso, tá? Que eu já andei olhando ali, já conversei com alguns amigos que utilizam desse site, eles me confiaram dizendo que são importantes, que são bacanas. Então depois eu vou ressaltar isso com vocês. Mas primeiro eu quero falar sobre a importância, porque com portfólio, você quando for numa entrevista, você vai levar o seu portfólio, né? Se você vê uma vaga bacana, você vai levar o seu portfólio, porque lá é onde você vai acrescentar coisas feitas por você. Textos de sua autoria, seja para revistas, sites, jornais, qualquer tipo de coisa você vai colocar no seu portfólio. É como se fosse uma vitrinezinha do que tudo que você fez. E isso vai fazer muita diferença. Para a galera que já sabe fazer portfólio, eu vou colocar esse assunto depois para vocês. E depois vocês confirmem e me contem se é essa plataforma que vocês utilizam. Se vocês resolveram mudar aí, depois vocês me contem, porque é sempre bom também para eu poder saber como é que anda a nossa troca. Eu gosto bastante de conversar com vocês, eu aprendo muito com vocês também, que isso é de grande valia para a academia, tá? Então, esse item do portfólio, ele é fundamental para você conseguir, porque você vai, alguma coisa, porque ele vai comprovar tudo que está no seu currículo em forma concreta. Está dizendo no seu currículo que você escreveu para o blog X e Y, mas e o seu texto, como é? Vai estar no seu portfólio. Isso é muito vantajoso para o recrutador que vai estar fazendo a entrevista com você, para o gestor que vai estar fazendo a entrevista com você. Então, é válido o portfólio, sim. Eu já ouvi dizer gente que fala que não precisa. Eu sei que pode ter veículos, pode ter empresas que não sejam necessárias portfólio, mas eu acredito que você tendo todas as opções em mãos vai ajudar, tá? Pela questão de que é melhor sobrar do que faltar. Então eu acredito que pode ajudar bastante aí para a galera que está almejando aí esse estágio dos sonhos, né? Um outro item dentro de portfólio que eu aconselho é a questão de vocês fazerem trabalhos dentro da faculdade mesmo. Geralmente toda faculdade tem uma TV, tem um rádio, né? Tem o site da faculdade que tem um espaço para alunos, então você pode acrescentar isso no seu portfólio, você pode acrescentar isso no seu currículo, porque é um espaço que já é garantido para vocês poderem colocar aí os seus dotes com texto, com senso crítico, com argumentações. Então, procurem algum tipo de trabalho aí na faculdade que vocês possam explicitar todo esse conteúdo que vocês têm para poder colocar no currículo e no portfólio, tá? Outro item importante, seja proativo. Se vocês verem alguma vaga interessante, alguma oportunidade legal, eu aconselho a vocês pesquisarem sobre ela. Não fique esperando o dia da entrevista. Pesquisa o veículo, veja como são as formas de atuação, veja como é a forma de trabalho, as exigências.
tudo isso. Veja como é a questão da receptividade, a questão de trabalho diário, rotina. Vejam se é isso que vocês querem realmente, para vocês terem a certeza do que vocês estão querendo fazer, tá? Além de que com isso você vai saber como atuar, né? E vai fazer um trabalho muito melhor. Então eu acredito que essa proatividade na hora de encontrar a vaga faz diferença sim. Porque às vezes a gente vê um tipo de vaga, acha que tá bacana, chega na hora, não é isso. Então eu acredito que se vocês pesquisarem antes, vocês não vão perder tempo com esse tipo de opção que possa ter surgido, tá? Um outro item importante é interesse pela rotina de trabalho. A questão de que a gente é da área de comunicação e que a gente gosta de falar não é mentira. Então, aquela coisinha de teve dúvida, pergunta para o gestor de vocês, pergunta para o editor-chefe, pergunta, isso tendo em vista já estando na experiência do estágio, estando nos primeiros dias. Tirem dúvidas, jornalista não tem que ter vergonha. Da mesma forma que você não vai ter vergonha para fazer uma apuração jornalística, você pode tirar dúvida com seu editor-chefe, sim, pode questionar, pode, claro que dentro dos limites, né, gente, de questionamento. Vocês têm que ter uma base para poder fazer qualquer questionamento, até porque isso pode ser uma oportunidade de retirada. Isso a gente também não pode falar que é as mil maravilhas, que é tudo poesia, porque realmente acontece. Então todo bom senso é interessante. Questione, falem as dúvidas de vocês, se empenhem, procurem saber, pergunta para o colega do lado, isso não faz mal. Além do que, através dessas perguntas, vocês, além de demonstrarem que vocês estão querendo saber, vocês vão poder fazer uma troca legal e um network bacana com o colega do lado, tá? Eu vou dar um breakzinho aqui, eu vou ver o que vocês estão falando, depois eu volto. Com instruções na hora da entrevista. Michael, eu vou falar depois, tá? É um dos itens aqui, fica tranquilo. Antenor, top. Obrigada, Antenor. Oi, Domiciano, companheiro de sempre, boa noite. Gostou do cenário? Bacana. Oi, Tiago, boa noite. Oi, Luiz. Fernanda, você acha que, por exemplo, a criação de canais no YouTube e começar a postar vídeos de dá uma ajudada? Não entendi direito, mas tá, daria uma ajudada. Estando na divulgação do próprio nome, como você disse, entre outras coisas. Sim, Luiz, se você tem a oportunidade de demonstrar jornalismo, tá? Foquem em jornalismo. Não fiquem fazendo coisas de gamers ou alguma outra coisa que não tem muito a ver com a área, porque vai acabar que vocês vão perder tempo com coisas que não vão acrescentar para o currículo de vocês e oportunidades que venham a surgir. Mas eu acho muito bacana, Luiz, você fazer um canal, se você tem alguma ideia de algo que você possa explicitar, que você possa exibir, sempre com um cronogramazinho legal, porque a assiduidade é bacana para a web, não adianta você postar hoje, depois só daqui a outra semana, ou só daqui a 15 dias, tem que ter esse cronograma de postagem, tá? Eu acho muito bacana, se você já tiver uma ideia, depois você me conta. Oi, Ju. Tá travado? Melhorou, Ju? Fernando, como é essa técnica? Que técnica, Renan? A técnica de céu que eu falei? Então, isso é um assunto que eu já falei em outras lives, na verdade, na última live. Você pode voltar lá no YouTube e ver, mas a gente vai ter conteúdos focados para isso daí. Se você estiver interessado, me fala. E fica atento aqui na academia que a gente vai ter um conteúdo focado para jornalismo digital, que é onde essa técnica entra, tá bom? Davi Paulo, olha. Tá marcando. Você pode dar um modelo. Modelo de quê, Rafael? E sempre com uma boquinha. E sempre com uma boquinha na mão. Sim, o bloquinho. Bloquinho, que é importante, muito importante. Atrasada, mas estou aqui. Camila, boa noite. Renan, isso, show. Rafael, me fala qual é o modelo aí que você falou. E Renan, respondi o que você perguntou? Me digam aí que eu vou voltar aqui. Outro item importante. A questão de dê importância aos seus conhecimentos. Não importa se é conhecimento acadêmico, se é conhecimento já de experiência, se é conhecimento de outros estágios, se é conhecimento de qualquer outro trabalho que você tenha.
tenha em mente que eles são de jornalismo, eles vão ser importantes para você galgar qualquer trabalho e ajudar a contribuir muito na empresa, tá? Tentem sempre fazer aquela mediação de ver o que vocês aprenderam, trazendo para a prática, porque às vezes não é essa poesia toda, às vezes é sim mais complicado, nem tudo é tão tranquilo, não estou fantasiando para vocês, eu estou falando sério, o dia a dia é corrido, como vocês podem já visualizar isso, na televisão, no rádio, na troca de jornalistas, vocês já podem acompanhar isso também, para vocês começarem a observar que todo o conhecimento é necessário. Então, seja você trocando com o seu gestor, trocando com o seu editor, com seus colegas de trabalho, como ele com vocês. Então, não fiquem calados, argumentem, conversem, coloquem seus pontos de vista. Isso faz a diferença, tá? Até pela visibilidade que você vai ter dentro da empresa, dentro do veículo. Outro item bastante importante: objetividade ao responder perguntas na entrevista. Já falaram aqui perguntando sobre a entrevista, então, estou falando aqui agora. A entrevista, ela precisa, não tem muito o que falar aqui. A questão é só o seguinte: ela precisa ser objetiva e simples. Tá, eu separei aqui. Você não precisa ser prolixo na sua entrevista, porque senão vai ficar chato, o recrutador, o gestor não vai curtir, ele vai logo mandar você embora. Não, calma, não vai mandar você embora gritando com você, nada do gênero. Ele vai logo cortar o assunto e vai chamar o próximo. Então, tentem ser objetivos, não tentem fazer muitas voltas, tá? Porque acaba perdendo a credibilidade. E outra coisa importante: o recrutador, ele não quer saber dos seus problemas, o recrutador não quer saber o que você acha. O recrutador, ele quer saber o que você veio procurar e como você é, mais nada. Não fica contando problema para eles, porque simplesmente eles vão mandar chamar o próximo e vocês vão perder essa oportunidade por bobeira, tá? Foquem no que vocês têm para oferecer, foquem no que vocês querem aprender e com isso vocês, conforme ele for trocando ideia com vocês foquem somente neste tipo de informação. Por que vocês vieram e como vocês são e por que vocês são bons para aquela vaga, tá? Um item importantíssimo: invista em cursos de idiomas, tá? Hoje em dia a gente chega para fazer uma entrevista, eles já nem perguntam mais se você tem inglês. Eles já fazem o seguinte: qual outro curso, qual outro idioma que você tem sem ser o inglês? Porque eles já acreditam que você tem que ter o inglês. Eu já falei anteriormente em outros conteúdos aí, dizendo da importância de mais de um idioma, tá? Pela questão de diferencial. Existem pessoas que não têm outro idioma e isso vai fazer diferença na hora dessa pesca aqui. Porque até a questão do dia a dia no trabalho, porque você vai poder trocar, né, ideias com pessoas que não falem o nosso português e isso vai trazer conteúdos bacanas para o site que vocês escrevem ou para o jornal que vocês escrevem. Vocês vão poder ser selecionados para poder ir para fora do país, vocês vão poder fazer trabalhos extras que somente vocês que têm outro idioma vão fazer a diferença. Aí eu já falei uma frase aqui, eu vou ressaltar novamente com vocês a questão que a gente é comunicador. Então a gente precisa saber comunicar em outras línguas. Não faz nexo você não saber. Então esse é um ponto muito importante para vocês aí que estavam na dúvida se devem fazer ou não inglês, espanhol, francês. Mais de um, gente, sério, tá? É muito bacana vocês focarem nisso daí, tá bom? A questão do processo seletivo. O processo seletivo ainda não é vaga garantida. Existem dinâmicas de grupo, existem alguns tipos de fichamento, alguns tipos de preenchimento e isso vai fazer a diferença também. Então, esteja preparado para todas essas fases. É tudo degrau por degrau. Pode ser que você vá bem em um, mas no outro não. Então, tenta ser o máximo no outro item, porque vai fazer a diferença. Não é fácil, tá? Não fiquem pensando que passei já no primeiro, já estou lá dentro. Não é. Tem muita gente que acaba perdendo essas oportunidades porque confiam demais na primeira opção e acabam perdendo nos outros itens. Questão bobeira, questão até mesmo de na hora da entrevista, que ali é a prova real de como você é e de como você vai atuar, né? Tentem sempre se colocar no lugar da pessoa que está contratando e ver se vocês contratariam uma pessoa dessa forma como vocês possam ter se comportado, tá bom? Agora eu vou falar uma coisa importante com vocês.
Isso foi tudo que eu separei para vocês, que são coisas que vocês vão começar a se observar e começar a se tratar sobre isso. Para quem já está aí com pensamento em alguma vaga, já pode começar a pôr em prática. Porque uma conclusão disso: você tem que amar o que você faz, você tem que saber o que você escolheu e você tem que ter ciência de que tudo é... Desculpa, gente, mas é que o veículo passou aqui um pouco rápido. Vocês têm que ter ciência de tudo isso para poder galgar bem essa caminhada, tá? Eu sei que você pode ser a diferença, por isso que eu estou trabalhando isso com vocês, para que vocês sejam a diferença no mercado, tá bom? É importante que vocês tenham as oportunidades de ser um profissional se espelhando em alguém. Até pela questão de que eu falo que é muito importante vocês irem para palestras, vocês irem em workshops, reuniões, porque vocês vão ter um feedback de como é e de como será vocês futuramente. E isso vai fazer a diferença muito grande, tá? Não existe um roteiro que eu possa dizer que vai dar certo para vocês, tá? Porque isso depende de cada um de nós e do entendimento que a gente vai ter sobre cada coisa que eu falo. Eu não estou fazendo uma receita de bolo dizendo que esse bolo vai ficar gostoso. A única coisa é que para vocês começarem a se observar, pegarem o que vocês já têm em mente e fazer com que esse material seja perfeito para que vocês consigam oportunidade, tá bom? Uma coisa que eu falo e repito muito: o sucesso e a derrota só depende de você. Então, para você ter esse sucesso ou para você acabar se dando mal, foi tudo culpa sua. Então, tenta, insista, não se preocupa com crise, coloca seus conteúdos na rede, faz um bom currículo, tem um bom portfólio e com isso vocês vão conseguir sim ter mais oportunidades. Embora que demore, vocês vão ter sim, tá? Deixa eu ver aqui quem é que tá falando comigo. Modelo de portfólio, Rafael, eu vou fazer esse modelo, já tá na pauta. É uma das nossas próximas pautas aí para os próximos meses, que já foram feitas até agosto, para vocês terem noção. Já está tudo certinho aqui. Esse é um assunto que eu vou falar da importância do portfólio, eu vou falar os itens que tem que ter e como seria e os sites que costumam fazer esse trabalho, tá? Natália, já me imagino com um bloquinho desse. Grande é sempre bom, porque tem aquela questão de que você tá ali, com a letra sai grande demais, aí acaba a folha logo. Isso daqui tem folha pra caramba. Giovana, adoro suas dicas. Obrigada, Giovana, fico feliz em poder estar ajudando. Estou no último semestre da faculdade, fiz algumas entrevistas, mas não consegui o estágio. Em um mercado tão concorrido como o do jornalismo, falta um estágio para entrar no mercado de trabalho. Sim, existem muitos alunos que estão se formando a cada semestre, tem muitas áreas, mas se você for um diferencial, se você tiver um diferencial, tiver um curso extra que vai fazer a diferença, que é o que o mercado está pedindo, vocês têm que estar sempre ligados no que o mercado está pedindo, tá? Porque o mercado hoje só fala em jornalismo digital, suponhamos. Vamos aprender jornalismo digital. Se o mercado fala somente em jornalismo impresso, vamos fazer o jornalismo impresso. A gente não pode querer também tirar a água da onde não tem, né, gente? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que saber começar a observar, tá? Renan, quero sim porque tem um blog de notícias da minha cidade, que bacana. E estou querendo ampliar, mas o policial é o mais lido e quero focar em outras áreas. Sim, realmente, o policial, eu falo isso bastante com os jornalistas do Dialogado, para quem já acessou o Dialogado, dialogado.com.br. Realmente as matérias de cidade, questão de segurança, questão de problemas, é o mais acessado realmente. As pessoas querem saber como é que anda a cidade, o país, né, e poder criticar. O povo gosta bastante disso. Qual idioma você recomenda que eu poderia aprender? Eu estou no último ano do inglês e estava pensando em aprender italiano quando tiver outra oportunidade. O que você mais acha? Olha, Luiz, inglês é importante, tá? Primeiro item importante é o inglês. E outro item importante seria espanhol e francês, tá? Eu andei verificando isso. Estão brincando comigo essa moto hoje aqui, hein? Quem é você e onde você trabalha? Você é um profissional da comunicação? Sim, eu sou Fernanda Félix. Se você for na página, você vai me conhecer melhor no nosso YouTube. Eu tô com essa página aí para ajudar vocês, questão de treinamento e capacitação de vocês, colocar vocês aí para verificar algumas coisas que podem ser importantes no mercado. E eu sou dona do jornal Dialogado, dialogado.com.br.
E sim, eu já sou uma profissional de comunicação, já tenho uns quase 4 anos. Fala um pouco sobre o jornalismo de polícia. Isso também está em pauta, é um dos nossos conteúdos do blog, academiadejornalista.com.br. Não vou me prolongar, porque a live não dá para ser muito grande e o assunto da live era esse. Mas sobre jornalismo policial, acho que tá para maio esse assunto, se eu não me engano, tá? Mas ele vai cair sim. Ou você é estudante de jornalismo? Não, já tô tudo certo já comigo, já foi. Procurei sobre, não tinha. Ah, sim, depois eu faço um sobre legal lá pra você me conhecer. Mas se você quiser, você pode entrar lá no Dialogado e procurar pelo meu nome que você vai me conhecer melhor. Ou então me chama no inbox, tá? Mas depois eu coloco um sobre bacana lá, tá bom? Então, gente, a live foi essa. Eu espero ter podido ajudar vocês. Quem compartilhou, muito obrigada. Quem não compartilhou ainda, pode compartilhar. Quem não assistiu, não tem problema. Ela vai ficar publicada no YouTube e publicada aqui na fanpage. E eu espero que as próximas notícias de vocês sejam que conseguiram algum trabalho, algum estágio aí bacana, hein? Tô esperando por notícias boas. Vamos colocar isso aqui em prática. Não adianta ouvir, achar bonitinho, comentar, curtir, mandar coraçãozinho e não fazer isso aqui na prática, tá bom? Um grande beijo, uma ótima noite para vocês e até a próxima pauta.